Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Há bastante tempo eu não menciono Conan, o Cimério, aqui no meu canal, e creio que é o momento de dedicar mais algumas palavras ao famoso personagem de Robert E. Howard. Hoje falarei um pouco sobre o conto A Fênix na Espada, que embora narre um momento histórico onde Conan já estava mais velho e ocupava o trono de Aquilônia, foi o primeiro texto escrito por Howard e publicado na revista Weird Tales, em 1932. Como sabemos, Conan foi de tudo um pouco antes de finalmente ter um reino para chamar de seu. Foi ladrão, pirata, mercenário. E apenas tardiamente, já em idade avançada, que ele de fato foi sentar no trono da Aquilônia, após contribuir para a derrocada do tirano que lá governava e oprimia o povo deste suntuoso reino, sempre colocado nas alturas por Howard em suas descrições, nunca lhe poupando adjetivos. Começar com uma história que relata o período tardio de seu principal personagem é algo que automaticamente nos deixa saber de cara qual seria o destino que o contista iria nos apresentar através de vários contos curtos que ele publicaria posteriormente. A Fênix na Espada serve, em certo sentido, como uma introdução às memórias de Conan. É como um grande tomo empoeirado que se abre, prometendo grandes descobertas e entretenimento. No entanto, a abordagem retrospectiva permite que nós, leitores, já saibamos que o destino de Conan era governar a Aquilônia. Nos demais contos, veremos o caminho que ele trilhou para tornar isso possível. A questão central aqui é que Howard, de certo modo, não concebeu Conan de maneira planejada. Isso é algo bastante evidente para mim. O conto que coloco sob observação aqui hoje, inclusive, não passa de uma adaptação de outro conto mais antigo de Howard, chamado By the Axe I Rule, por este machado eu governo, cujo protagonista foi outro personagem dele, o introspectivo Ku. O título do conto, inclusive, está diretamente ligado a como a Fênix na Espada terminou, caso não tenham notado. Conan brandir o machado e com ele criar um matadouro não foi por acaso. O que Howard fez com o manuscrito original de Ku foi readaptá-lo para este novo personagem que estava criando, visto que By this Axe I Rule foi previamente rejeitado e o autor se negou a abrir mão dele, revisando-o e tentando reaproveitá-lo de alguma forma. Isso significa, portanto, que A Fênix na Espada é um conto ruim? De maneira nenhuma, meus caros. Ruim foi quem avaliou o conto previamente e decidiu não publicá-lo, pois A Fênix na Espada é um conto excelente de Conan. E, particularmente, eu imagino que a revisão de Howard e as mudanças que ele fez no manuscrito original certamente devem ter elevado também a qualidade da história. As características psicológicas de Conan e Ku são muito diferentes, e suas histórias, embora interligadas no posterior ensaio de Howard chamado A Era Iboriana, de 1936, foram ambientadas de formas muito distintas. A personalidade de cada um dos personagens contribuiu de forma significativa na percepção de cenário e mundo que o leitor terá. Eu penso que A Fênix na Espada serviu não apenas para Howard criar um personagem novo ou aproveitar um manuscrito que ele tinha a preço, mas também para reorganizar ideias antigas e decidir para onde levá-las posteriormente. Sabemos que falar de futuro aqui é algo muito trágico, pois o autor tiraria a própria vida em 1936, após saber que a mãe, a quem ele amava profundamente, depois de anos batalhando contra a tuberculose, havia entrado em coma e sem a perspectiva de voltar a acordar. Assim, Howard suicidou. Nascido em 1932, Conan viveu com seu pai e criado por ele foi por apenas 4 aninhos. Mas não deixa de ser digno de nota como Howard, em pouco tempo, foi capaz de produzir tanto material relacionado ao personagem. Conan ganhou um conjunto de histórias curtas que o faria ser lembrado e cultuado até hoje na literatura fantástica e em mídias audiovisuais. Com Conan, Howard deixou de vez seu nome na história, sendo considerado um dos pais do gênero Sword and Sorcery. No início de A Fênix na Espada, notamos que ele narrativamente está pedindo licença para reestruturar o seu mundo, o que ele faz através do próprio Conan, que, em seu palácio, está atualizando os mapas cartográficos da Aquilônia,
que possuem uma ampla riqueza de detalhes sobre reinos do sul, mas quase nenhuma informação acerca dos reinos do norte, justamente aqueles onde Conan nasceu e vivenciou a grande maioria das suas aventuras. Os solistas desconhecem completamente os reinos do norte, considerados bárbaros e hostis em demasia, com criaturas e climas tão extremos que para eles seria muito difícil durar. E eles não estão errados. No mundo de Howard, nos reinos do norte encontramos até mesmo criaturas semelhantes a dinossauros. Conan é alguém mais do que capaz de dar este testemunho, como inclusive trazer à luz estes reinos para as pessoas das terras quentes, temperadas e tropicais, que são completamente alienadas em relação a eles. E é o que Conan faz no conto enquanto, como de costume, ele está dividindo algumas palavras e pensamentos com Próspero, o poitaniano, que é seu braço direito. E intratexto, Robert E. Howard está nos introduzindo à sua nova configuração de mundo, que será o pano de fundo das aventuras de Conan retratadas em outros contos. O Conan que nos é apresentado aqui, que agora, além de mais velho, é também rei, é um personagem bastante entediado e pesaroso. O Cimério, antes de conquistar a coroa, jamais vivera dessa forma, e, comicamente, ela talvez represente a ele um desafio ainda muito maior do que subjugar uma aberração da natureza. A vida burguesa é uma forma estranha e incompatível com todos os cimérios em geral, que perdem o sentido de suas vidas caso estejam longe do risco, do calor das batalhas. O barbarismo dos cimérios, o povo de origem de Conan, é algo lendário entre os reinos porque eles são os humanos mais bestiais que alguém pode encontrar pelo caminho. O que eles têm de incivilizados, eles têm de capacidade para combate, sobrevivência e heroísmo nas situações mais extremas possíveis. Conan simboliza, indubitavelmente, o que seria uma grande referência de guerreiro para os cimérios. E agora, como rei, com todas as ostentações disponíveis, ele se sente em um mundo que não tem absolutamente nada a ver com ele. Ele sente falta da época que não sabia se teria algo para comer durante o dia. Sente falta das bestas que se escondiam na mata, esperando o momento ideal para atacá-lo e estraçalhá-lo. Sente falta dos olhos diabólicos que o observavam no escuro. Sente falta do urro e da adrenalina da batalha. Do sangue fervendo dentro de suas veias e artérias e da textura pegajosa espalhada por seu corpo, quando ficava banhado pelo sangue de seus inimigos. Como rei, Conan perdeu tudo isso e vive dias de profunda melancolia. Agora ele lida com política, burocracia e seu maior inimigo é a opinião pública. Quando Conan ajudou os aquilônios a serem livres de um rei tirano, ele não tinha a menor intenção de ocupar o trono. O que o motivou foi o simples prazer de ver um déspota tombar, seus miolos esparramados sob seus pés. Seu plano era tomar a coroa, mas ele não tinha nenhuma motivação para mantê-la. O que excitava o bárbaro era a oportunidade de brandir sua espada novamente em uma situação de grande risco, que apresentasse a ele algum desafio real, como tantos outros que ele já vivenciara no passado. Ao atingir esse objetivo, Conan foi alçado ao posto de herói do povo e colocado no lugar mais alto da hierarquia social. E como governante, agora é ele quem se tornou aquele que haveria de ser retirado do poder por meio do regicídio. Agora ele era o regente que recebia os olhares de desconfiança e desprezo da população, aquele que detém o poder e que o povo deseja destruir. Adicionalmente a isso, cai sobre Conan o fato dele não ser, obviamente, um cidadão da Aquilônia. Mesmo como rei, ele continua sendo visto como um bárbaro, um invasor, um déspota, e é odiado, principalmente, por aqueles que acreditam ter direito a reinar pela tradição e que se sentiram aviltados pela conquista do Cimério. Tais homens anseiam não apenas pelo poder, mas também por voltar ao regime antigo, ao modo de governo totalitário que Conan, de certo modo, abrandou quando conquistou a coroa. A Fênix na Espada é um conto que gira em torno justamente disso, de um motim para assassinar Conan, organizado em sua maioria por cidadãos da Aquilônia.
Para citar alguns dos personagens mais importantes, temos Ascalante, que é o forjador da conspiração. Ele é um antigo conde que foi rebaixado à condição de fora da lei. Mas, independente disso, Ascalante ainda manteve boa parte dos seus espólios, o suficiente para ter escravos, sendo um deles um segundo personagem importante do conto, chamado Thoth Amon. Thoth Amon é um ex-feiticeiro da Estígia, o país das sombras e dos adoradores do grande antagonista da obra de Howard, o deus Seth, deus das cobras. Antigo adorador e artista das trevas, Thoth Amon foi feito de escravo após perder seu anel de feiticeiro, que lhe dava imenso poder e acesso à necromancia e outras artes profanas. Temos também o gigante Gromel, comandante da Legião Negra da Aquilônia. Temos Rinaldo, um menestrel e poeta que incita o ódio a Conan nos 4 cantos do reino, inflamando a população contra ele. E temos Dion, o rico barão de Átalos, um covarde cujo dinheiro é bastante útil para Ascalante, que pode subornar pessoas importantes e até mesmo a guarda real, para assim ficar sozinho com Conan e matá-lo. É o que todos planejam: infiltrar no castelo por uma passagem secreta, com 20 homens, e surpreender Conan sozinho em seus aposentos. Tal ato não apenas revela como eles são covardes e traiçoeiros. Revela também como Conan, embora com idade avançada, ainda é temido por seus opositores em virtude dos grandes feitos que marcaram sua heróica história. Estes homens, principalmente Ascalante, não subestimam Conan. Ascalante inclusive diz a Dion para tomar cuidado até mesmo com a forma que se dirigir e olhar para Conan, pois o bárbaro é tão experiente e viveu no dia a dia tantas situações complicadas e extremas que é capaz de descobrir complôs apenas fazendo a leitura das expressões faciais dos que dividem o mesmo recinto com ele. Conan é capaz de farejar o perigo à distância, e não é exatamente o tipo de pessoa que alguém deseja ter no seu encalço. Ascalante sabe que Conan não é idiota, e que dormindo ou acordado suspeita que há sempre alguém desejando abrir a sua garganta. Todo cuidado seria necessário, o que é um fato. Conan não apenas sabe disso, mas também tem total consciência sobre como passou de amado a odiado rapidamente, desprezado por enfáticos olhares xenófobos e avarentos. Ele pondera sobre muitos dos seus inimigos, como o menestrel Rinaldo, por exemplo, que vive incitando o povo contra ele. O desejo de Próspero era que Conan matasse Rinaldo, algo que Conan rechaça, pois, como ele mesmo diz, ele mesmo não passava de um governante, enquanto Rinaldo é um poeta. E um poeta é maior do que qualquer rei, porque, diferente dos monarcas, suas canções vivem para sempre. Conan sabe que morrerá e será esquecido, enquanto as canções de Rinaldo resistirão ao teste do tempo. Sendo assim, enforcar o menestrel, apenas porque ele faz oposição ao seu governo, apenas inflamaria o povo da Aquilônia ainda mais contra ele. Este é um ponto interessante de A Fênix na Espada, porque revela como Conan ficou sábio com a idade. Ele aqui não é mais apenas aquele bárbaro que se garante por causa da devastadora força e coragem inabalável. Ele é alguém que aprendeu a fazer uma boa leitura das relações sociais, coisa que ele evitava nos tempos em que vivia como nômade, de um lugar para outro. Entretanto, seu instinto de bárbaro nunca o abandonou, mesmo que há muito tempo ele não experimente brandir sua espada novamente e chocá-la com outro aço. Ele sempre possui aquela intuição de que algo está errado, de que há alguma ameaça no ar, como o tigre escondido no matagal. Uma característica constante no mundo criado por Robert E. Howard é o número de intrigas entre aqueles que nele vivem. Em todas as dimensões das relações, há aproveitadores, sabotadores, traidores e conspiradores. Algo que acaba também funcionando a favor de Conan em virtude dele, quase sempre, ser uma figura que opta pela solidão. Muitos leitores se atentam apenas às características acima da média que o Cimério possui e que realmente são quase sobre-humanas. Conan é um personagem muito idealizado, isso é algo inegável.
No entanto, a natureza destrutiva de seus antagonistas acaba dando a ele também uma pequena vantagem, devido à ganância pelo poder acabar minando as melhores chances que os humanos normais teriam contra ele. A Fênix na Espada é um conto que também demonstra isso, como seus inimigos, ainda no estágio de planejamento do assassinato de Conan, já estarem se auto-sabotando. É como se operassem na lógica do inimigo do meu inimigo é meu amigo. Entretanto, quando o inimigo é derrubado, sua primeira ação é de imediatamente enfiarem a faca no companheiro que está do lado, visto que o trono ficou vago. No conto nós vemos esse tipo de configuração. Os conspiradores se odeiam mutuamente, o que fica bastante claro entre Ascalante e Thoth Amon, principalmente, pois o feiticeiro se tornou seu escravo e tal condição não inspira nenhum tipo de amor ou lealdade. Algo que, por ser estigiano, Thoth Amon já não teria mesmo nem em condições normais. Normalmente ele é o escravizador, né? Nesta minha fala, eu não tenho a intenção de revelar todas as nuances do conto, deixando assim que os leitores de primeira viagem encontrem novidades durante a sua leitura. Mas é algo previsível que, de alguma maneira, o feiticeiro reencontraria o seu anel perdido e aquilo que o habita, naturalmente, seria manifesto com ele. A morte planejada de um viraria a morte não planejada de muitos outros, e não apenas pelas mãos de Conan, que, obviamente, também venderia caro todos os ferimentos que comumente ele recebe. Dito isso, Conan sempre carrega consigo alguns clichês esperados. É sobre ele que recai toda a atenção e predileção de Howard. Conan foi feito para brilhar, chocar, enojar e encantar. Sendo assim, o autor não perderá nenhuma oportunidade de sempre enaltecê-lo e colocá-lo em evidência, inclusive em situações de predestinação, como encontramos neste conto. Conan já sabia que algo ruim aconteceria e que ele seria atacado. Mas foi através de um sonho que ele encontrou o espírito do sábio Epimetreus, sacerdote de Mitra, e que está enterrado nos salões de pedra entalhada por seres mais antigos que os homens. Na cripta do sonho, a insígnia da Fênix não apenas estava anexada, como também, pelo próprio Epimetreus, ela foi entalhada na espada de Conan, que foi avisado que seria atacado por um mal antigo, forjado pela magia das trevas, cuja fonte é a essência do próprio deus maligno, Seth. Epimetreus o avisa que teria uma serpente em sua casa, gerada pelo ódio e sentimento de vingança do neófito de Seth, e cuja constituição disforme e imaterial, de feição sombria e que não se assemelha a nada que tenha relação com este mundo, não poderia ser ferida com algo produzido pelas mãos dos homens. E é assim que ele ganha o símbolo luminoso, a Fênix na espada, para poder usar quando o momento finalmente chegasse. Como Conan sempre costuma reforçar nos contos de Howard, quando o assunto é magia e a motivação dos deuses, ele sempre é um cego tateando no escuro. No mundo de Conan, há sempre algo terrível e mais tenebroso do que ele, pronto para causar alguma calamidade. E o diferencial da obra é justamente acompanhar as coisas absurdas que Conan é capaz de fazer em situações que envolvem riscos extremos. Demonstração de resiliência e também, como é esperado de um guerreiro que jamais assume a postura defensiva, que é o caso dele, um pouquinho também de sorte. Os traços típicos de um bárbaro cimério, conceitualmente criado por Howard, é de alguém que, quanto mais apanha, mais se enfurece e se envolve com o combate. Ferimentos motivam Conan a continuar investindo até que ele mesmo esteja em pedaços, mas que tenha levado para a sepultura o máximo de inimigos que ele conseguir. A chama que sempre se expande dentro de Conan é uma de suas características mais marcantes, assim como a descrição gráfica e repleta de carnificina que Howard possui. Muitas vezes, ler Conan não é apenas uma leitura fantástica que surpreende pelo nível das façanhas ou das coisas fantasiosas que acontecem. Ficamos realmente chocados com o nível visceral das batalhas, do extremismo e detalhamento fisiológico de ossos quebrando, membros decepados e órgãos virando uma massa gelatinosa. As criaturas malignas não ficam atrás de Conan, e além da aparência sempre macabra, elas causam até mais estrago do que ele.
A entidade de sombras conjurada por Toph Amon no conto, confundida com um grande babuíno ou um mastim, não é apenas esteticamente ameaçadora, mas também repleta de uma essência tão maligna que só poderia ter saído do anel que simboliza a cobra que devora o próprio rabo, o símbolo de Seth. Como um sacerdote de Mitra mencionou no fim do conto, símbolos são apenas sinais externos de poderes ocultos, que, quando se manifestam, revelam a sua real dimensão. Nos contos de Howard, tanto os símbolos que representam as forças do bem, como aqueles que representam as forças do mal, possuem este caráter latente que, quando manifesto, produz um efeito devastador no ambiente. Isso faz com que o leitor se sinta lendo uma história fantástica de grandes proporções, ou um conto de horror dos mais macabros. A obra de Howard transita nestes dois polos, e Conan é o cenário onde estes aspectos ficam, sem sombra de dúvida, mais evidenciados. Mas enfim, meus caros, eu não desejo falar mais do que falei. Sobre a Fênix na Espada, creio que os apontamentos foram mais do que suficientes para proporcionar uma imersão ainda maior. Àqueles que não leram e não conhecem a obra, sua leitura é mais do que indicada. Ela certamente ultrapassa o nível de qualidade de todas as obras onde Conan posteriormente foi retratado, seja em filmes, games ou quadrinhos. O que não chega a surpreender, por mais que outras empresas utilizem o personagem de Howard por possuírem direitos comerciais para usá-lo. Ninguém, e eu digo ninguém, foi capaz de descrevê-lo da forma como Howard fazia. Sendo assim, consultem Conan na fonte, na sua origem. Para os fãs de cenários fantásticos, famintos por façanhas, mas que apreciam traços do horror e do macabro perpassando a narrativa, Conan foi e continua sendo uma ótima opção. Termino aqui a minha fala e a todos deixo um terno abraço. Saudações Corvides.